nada melhor do que conhecermos um pouco mais, né, o Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela nos ensina um pouco mais acerca do como o Senhor opera em nós, através do seu Santo Espírito, né? Para que nós possamos adorar e glorificar a Deus. Nós precisamos dele em nós. Nós não temos condições de fazermos isso por nós mesmos. Somos limitados, o Senhor conhece. E aqui esse texto ele nos mostra o quão misericordioso Deus é conosco. Porque, além dele querer, porque o desejo do Senhor, a palavra nos diz, que é de que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos venham ser salvos realmente. E isso aqui só é possível através do Espírito Santo que age em nós, né? Porque o Senhor Jesus nos disse, antes dele subir aos céus, ele disse que ele deixaria conosco um outro Consolador, que estaria conosco por todo o tempo, todo sempre. E assim é o agir do Espírito Santo em nossas vidas, né? A gente tem visto o Senhor falando no meio da nossa igreja acerca que a gente tem aprendido, né, nas quartas-feiras, durante os estudos com o irmão Anderson, acerca da diferença entre daqueles que realmente servem a Deus e daqueles que não servem. Nós vemos isso, e para o mundo isso é visível, né, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que ser separados desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E, buscando isso, né, a Bíblia nos diz que não devemos nos conformar com este século, mas que sejamos transformados pela renovação de nossa mente, para que conheçamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem está em Romanos 12, versículo 2. Então, quando a palavra de Deus nos diz que não devemos nos conformar, nós não devemos entrar na forma deste século, deste mundo. Tudo aquilo que o mundo diz que é certo, provavelmente é contra aquilo que Deus diz que é certo. Né? A gente estudou ali ontem, a gente teve a oportunidade de estudar Gálatas, capítulo 5, sobre as obras da carne. E se nós olharmos lá, todas aquelas obras da carne, algumas delas, ou a grande maioria delas, hoje, nos dias de hoje, todas elas, ou a grande maioria, são aceitas pelo mundo. Né? Até a parte que diz de homicidas, se a gente olhar hoje, infelizmente, o mundo não tem mais comprometimento com a vida do ser humano. Né? As pessoas elas matam porque elas não divergem de ideias, elas matam porque são intolerantes, e isso a gente vê nos noticiários. O mundo hoje está, porque não concorda com você, está te matando. E isso está banalizado na humanidade, infelizmente. Então, se a gente olhar aquelas obras da carne, geralmente a gente vai ver de que é correto para o mundo, ainda que seja muito inaceitável. Mas hoje, nos dias de hoje, o mundo está tão mal que passa. Uma pessoa que ela se explica que ela matou uma outra por conta disso e daquilo outro, na cabeça dela foi certo, porque ela se defendeu, porque ela não aceitou, e tudo bem. E não podemos nos conformar com este século. Nós não devemos, nós, como igreja, não devemos nos conformar. Entrar na forma daquilo que o mundo diz que é correto, para nós não é. Não é. E a igreja ela precisa estar atenta para isso. Porque, senão, começa a entrar dentro da igreja esses conformismos, essas aceitações de algo que Deus não se agrada. Então, a igreja ela marcha assim. Ela vai marchando e ela está na contramão deste século, na contramão deste mundo. E é para isso que o Senhor nos chamou. É, sim, para confrontarmos o pecado, é sim para dizer que o pecado ele existe, e o pecado, como a Carmen ministrou aqui nesta manhã, que a palavra de Deus nos diz, que o salário do pecado ela é a morte. É a morte, não tem outra explicação. Então, aqui, nesse capítulo de Romanos, Paulo ele diz que a própria criação ela geme.
né? Desde quando a criação perfeita de Deus, lá no Jardim do Éden, foi formada pelo Senhor, a perfeição, a criação era perfeita. E quando Adão pecou, aquela perfeição ela já não se aplicava mais ao Jardim do Éden, e nem a nós. Né? Através do pecado de Adão, todos os homens pecaram e todos eles estão destituídos da glória de Deus, como a palavra de Deus nos diz. Mas não somente a criação geme. Nós gememos junto com a criação. Por quê? Porque o nosso clamor é a espera do Senhor Jesus para vir nos buscar. Essa é a nossa esperança. E não juntamente, não somente a criação e nem nós, o Espírito Santo geme conosco e em nós. É o Senhor geme em nós. E é assim o texto de Paulo nos expõe isso. No versículo 23. No versículo 23, a palavra de Deus nos diz, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, de um dia estarmos com o Senhor na glória. E é isso que geme dentro de nós. Porque nós não devemos nos conformar, mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que a gente tem que aguardar com paciência aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar, porque Ele virá. Ele virá. E isso é um fato. Esse é um fato. Ele virá para nos buscar. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 pontos que eu achei muito importante que esse texto de Paulo nos mostra. Ele mostra Deus como um Deus que se solidariza conosco. É um Deus de solidariedade. É um Deus... É um Deus de solidariedade, é um Deus de compaixão e é um Deus soberano. A partir do versículo 26, a Bíblia nos diz assim, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Aqui mostra o Senhor como um Deus solidário. Nós precisamos do Senhor, porque nós somos seres humanos que somos dotados de fraquezas, e somos. E a palavra de Deus nos diz, ali, quando Paulo orou a Deus e pediu a Ele que tirasse por 3 vezes o espinho da carne, que o Senhor respondeu a ele, de que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E assim é o Senhor conosco. Nós somos fracos, temos fraquezas físicas, né? Isso a gente não pode negar. A pessoa mais forte desse mundo ainda assim é fraco. Temos limitações, seja por idade, seja por uma saúde, uma enfermidade, derruba qualquer pessoa que se acha forte. Temos fraquezas morais. Quantas vezes já oramos a Deus e falamos que nunca mais cometeremos aquele pecado, realmente arrependidos de que jamais faremos de novo, e ainda assim, lá na frente, a gente se pega cometendo o mesmo pecado. Né? Temos fraquezas emocionais. Quantos de nós sentimos medo? Quantos de nós sentimos, às vezes, com uma fé pequena? Quantos de nós, às vezes, temos vontade, né, muitas vezes, de, pela fraqueza da nossa carne, largar tudo, desistir. Temos, sim, fraquezas emocionais, temos fraquezas espirituais. Né? Precisamos e dependemos do Senhor a todo momento, porque nós não conseguimos por nós mesmos. A palavra de Deus diz, ora, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque dependemos do Senhor, é o Senhor em nós que faz a obra. E apesar de sermos fracos,
Deus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Né? Quando admitimos que somos fracos, aí é que somos fortes no Senhor. Não é isso? Amém. Somos fracos, mas a Bíblia nos diz que nós somos fracos porque nós não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Até quando a gente busca para o Senhor palavras, que às vezes a gente faz, né, palavras muito bonitas diante do Senhor, mas para o Senhor, se aquilo não for da vontade dEle, do agrado dEle, de nada adianta. Porque não é o nosso entendimento humano que alcança o coração de Deus. Não é. Nunca foi e nunca será. Não é aquilo que a gente ora, da maneira como a gente ora, que alcança o coração de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo traduzindo tudo aquilo que o nosso coração precisa falar, tem necessidade de falar com o Senhor, acho que, penso eu, que nem receberia nossas orações. Dependemos do Espírito Santo em nós, dependemos do próprio Deus em nós para orar a Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque o Espírito Santo, ele ora a Deus como convém, da maneira que agrada ao Senhor. Não é da maneira que nós queremos. Nós não sabemos pedir, irmãos. Quantas vezes a gente pede maldição achando que estamos pedindo bênção? Quantas vezes a gente pede prosperidade, até de anos na terra, sendo que, na verdade, a gente está pedindo ao contrário, né? Que a gente pede morte, querendo pedir vida. Às vezes pedindo para um parente, né? Orando e buscando a Deus para que esse parente continue aqui na terra. E quantos casos a gente escuta, né, de testemunhos que aquela pessoa saiu do hospital, levantou da cama da enfermidade e simplesmente saiu pela porta do hospital e nunca mais olhou para Deus. Ganhou esse mundo aí e nunca mais quis saber do Senhor. Fez promessas de que estaria na igreja, fez promessas de que iria orar, fez promessas de que iria servir a Deus e nunca mais volta. Não é? E, às vezes, pedimos pela vida daquela pessoa, mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Então, nós não sabemos como orar. Nós não sabemos. E a palavra de Deus, Ele nos instrui que devemos, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, precisamos conhecer o Deus que nós servimos. A Bíblia, ela nos mostra o caráter de Deus. Ela nos mostra quem Deus é para nós. Né? Muitas vezes as situações elas nos aparecem, né, a todo tempo. Todo tempo. Ontem a gente até falou sobre isso. Nós somos apresentados, as situações são apresentadas para nós a todo tempo. Né? Durante um dia que tem 24 horas, várias situações acontecem. Né? Seja decisões, sejam escolhas, né? Sejam situações de relacionamento, no trabalho, na escola, em casa, com a família. Em todo o tempo, nós somos entregues a situações que dependem das nossas escolhas. Não é isso? Até para a gente resolver umas situações, dependemos de sentimentos, dependemos de convicções. E para que nós tenhamos a certeza de o que fazer, nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Embora nós não entendamos as situações, mas a Bíblia nos mostra que é possível entender o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele não pode ir contra a palavra dEle. Embora você não entenda a situação que você está passando, a porta que se fechou, às vezes o emprego que perdeu, a doença que te alcançou, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Devemos ministrar para a nossa alma de que quem é o Deus que nós servimos. Ele é fiel, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos carrega quando precisamos, Ele é aquele que abre portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele é aquele que nos anima, que nos dá alegria, que nos dá o fôlego de vida. Ele é tudo isso, e a glória sempre precisa ser dele, sempre.
Se você não entende a situação, diz para a sua situação o Deus que você serve. E isso está aqui nas nossas mãos. É isso que nós temos, esse tesouro precioso. Deus se revela a todo aquele que busca o Senhor. Todo aquele que busca conhecer Deus, o Senhor não rejeita. Ele não lança fora. A palavra de Deus diz que um coração contrito, o Senhor não rejeita. Ele não rejeita, irmãos. Ele jamais vai te lançar fora se você quer conhecer o Deus que você serve. Que isso seja a base. Que isso seja o motivo de cada um de nós aqui nessa terra. É conhecer o Senhor, ministrar para a minha alma e para a sua alma. Quem é o Deus que nós servimos? Amém. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz que todo aquele... A Bíblia não nos diz que todo aquele que pede, recebe o que pede. Não. Jesus, ele nos ensina que todo aquele que pede, recebe, segundo a vontade de Deus. Eu convido a igreja a abrir em Mateus capítulo 7. Nos versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz, e isso é o Senhor Jesus ensinando: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus não falou aqui, tudo que você pedir, você vai receber o que você pede. Não. Não é. Mas aquele que pede é porque sabe, porque confia. Ele expressa no Senhor a sua dependência. Então, você vai receber, mas vai receber dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, e não aquilo que você pediu. Não é assim que funciona. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele tem o melhor para nós. E isso é em todas as situações, porque embaixo ele ainda nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Não são poucas as coisas, não são algumas coisas, mas são todas as coisas, elas contribuem para o seu bem. Se você ama Deus e se você declara que o Senhor que o teu Deus é o teu Senhor, tudo isso vai contribuir para o teu bem. Né? E uma reunião das mulheres, eu creio, nem me lembro mais, que a Carmen teve a oportunidade de trazer a palavra e ela diz o seguinte, ela disse que muitas vezes o Senhor nos dá um embrulho muito feio, um embrulho rasgado, um embrulho sujo, muitas vezes. Né? E a gente recebe aquilo ali, e qual é a nossa percepção como seres humanos? Né? A gente olha a aparência, a gente olha aquele embrulho e talvez a nossa reação é rejeitar um embrulho velho, sujo, rasgado. Não, mas se o Senhor te deu, pode ter certeza que o que tem dentro daquele embrulho é uma preciosidade. É um presente lindo que o Senhor te deu. Ainda que os seus olhos vejam que a situação é a mais feia de todas, o que está por trás daquela situação pode ter certeza que é para o teu bem, que é para o meu bem, é para o meu melhor, é para a vida. O Senhor é por nós, igreja. O Senhor jamais quer usar as situações para nos abater de modo que nos faça morrer. Não. O Senhor, Ele é por nós, Ele é pela vida em nós. Em nós. Ele quer que cheguemos aos céus, que sentemos juntamente com o Senhor naquela mesa linda e enorme que o Senhor preparou para nós desde a fundação da terra. Desde a fundação da terra, o Senhor está nos esperando. Amém. E o nosso dever é sempre nos colocar
nas mãos do Senhor e confiar. Jamais questionar. Eu sei que vem muitas vezes os questionamentos, porque nós somos humanos, nós somos limitados, mas que possamos ministrar na nossa alma. Ministra na tua alma nesta manhã. Ministra, 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 que o Senhor é muito maior do que qualquer situação que você esteja passando. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a palavra nos diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. A gente pede mal, pedimos mal, e isso é uma realidade. Pedimos mal e nós não recebemos aquilo que pedimos. Por quê? Porque a gente pede para que os nossos deleites sejam alcançados, para que possamos nos deleitar naquilo que a gente acha que é certo e correto. Mas a palavra de Deus nos diz também que, diante de Deus, a nossa justiça é como um trapo de imundície. Nós não temos como chegar diante de Deus justificando a nós mesmos, porque às vezes pedimos querendo nos justificar. Eu estou pedindo, Senhor, porque eu preciso, porque eu sou tua serva. Escuta a minha oração, escuta o meu clamor, porque, poxa, eu te sirvo há tantos anos, eu sou obediente, eu sou fiel, mas diante de Deus as nossas justiças não valem de nada. Não vale de nada. Não vale não. A nossa dependência precisa ser no Senhor. Precisamos do Senhor em nós. E aqui o Senhor nos diz, na parte B do versículo, ali em cima, nós vemos a compaixão de Deus para conosco, porque além do Espírito nos ajudar nas nossas fraquezas, Ele ainda intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Algumas versões da minha Bíblia não fala, aqui nessa que eu estou usando, mas em algumas versões ela diz o seguinte, que o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse sobremaneira, ele se reporta a João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor, Ele intercede por nós de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos atingir no nosso pensamento humano qual é essa maneira de Deus. É uma maneira que ninguém explica. É uma maneira incondicional. É uma maneira que Ele mesmo não tem palavras. Tem palavras. Porque o gemido, o que é o gemido? O gemido é uma ação de alguém que sente muita dor, alguém que sofre muito. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não conhece todas as línguas. Ele não conhece a língua dos anjos, qualquer língua aqui da terra. Ele conhece todas. Como que o próprio Deus chega diante do Senhor, ao nosso favor, sem palavras? Pois Ele chega diante dEle mesmo, ao nosso favor, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não têm palavras, e Ele faz por nós mesmos. Ele chega diante dEle, de Deus Pai, com gemidos inexprimíveis. Essa mostra a compaixão de Deus, mostra que Deus é solidário, porque Deus nos carrega nas nossas fraquezas, e Deus tem compaixão de nós, porque Ele ora e intercede por nós. Então, segundo a Bíblia, nós temos 2 intercessores. Nós temos o Senhor Jesus, que intercede por nós, que um pouquinho mais adiante, no versículo 33, a palavra de Deus nos diz assim: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede ao Pai em nós, porque Ele habita em nós, porque isso é promessa do Senhor, Ele habita em nós e Ele intercede por nós. E temos o Senhor Jesus,
que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós a Deus. Aleluia! Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos constrange. É constrangedor esse amor do Senhor por nós. Porque Ele não quer nos perder, não, igreja. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. Embora, como o Erlon falou, dividiu um pouco com os irmãos sobre isso, todo homem, depois da dispersação da consciência, né, o pastor já nos ensinou, que a teologia ela nos ensina acerca de 7 dispensações. A primeira, que é a dispensação da inocência, que é quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. A lei que regia ali era a lei da obediência. Eles não tinham consciência do pecado. O pecado não existia. Então, eles viveram durante esse momento da dispensação da consciência. E, logo depois do pecado, o homem passou a viver a dispensação da consciência. E depois, quando os olhos se abriram, que o homem pecou e ele se viu nu diante de Deus e ele teve vergonha, ali foi decretado que todo homem, ele está condenado. Ele está condenado. O homem, ele parte do pressuposto da condenação. Não tem. Se o homem que ouve a palavra de Deus, que ele não aceita o Senhor Jesus, que ele não muda a sua vida, não é transformado, ele jamais verá a Deus. Jamais. Ele estará separado para sempre do Senhor, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. O Senhor, Ele olha para nós com vestes santas, e aquele que chegará diante do Senhor com as vestes sujas, não verá a Deus. Não verá. Se apresentará no grande tribunal de Cristo, como a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, mas ele não passará a sua eternidade com o Senhor, pelo contrário, passará a sua eternidade juntamente com o diabo e seus demônios. Então, essa é, como o presbítero Erlon disse, essa é a importância e a responsabilidade que temos em apresentar a palavra de Deus àqueles que não creem, ou àqueles que não conhecem, ou àqueles que não querem ouvir, né? Porque existem pessoas que estão na igreja, escutam a palavra de Deus, foram impactadas, mas resolvem sair pelas portas da igreja e não voltar mais. É a decisão de cada um. Deus nos deu o livre-arbítrio. E o Senhor, até nisso, Ele é justo. Ele não volta atrás. Ele faz de tudo para que chegamos aos céus. Mas Ele não obriga ninguém a chegar. Essa decisão cabe a nós, como seres humanos. Ou você é filho, ou você é criatura de Deus. Você escolhe. Muito melhor ser filho, né? Porque aqui todas são as promessas que estão descritas aos filhos de Deus. Através de Jesus, nós fomos feitos co-herdeiros de Deus, juntamente com Jesus. Então, a morte do Senhor Jesus, Ele não pode ser em vão. Não pode. Essa é um dos versículos, uma das passagens que mostra o quão grande o Senhor nos ama. O quão grande Ele nos quer. O Senhor nos atraiu a Ele. Isso tudo, esse processo aqui começou com Ele. Ele começou para nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Quando ninguém dava nada por nós. Quando estávamos no pecado, quando estávamos na prostituição, na lascívia, na vaidade, quando mentíamos, quando roubávamos. Tudo isso, quando a gente fazia, quando o Senhor não... Ninguém dava. Nem nós mesmos dava nada por nós. Quando olhávamos para os nossos pecados, nem nós mesmos davam testemunhos por nós. Não dávamos. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor colocou no coração do homem o mundo. O mundo está no coração do homem. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Ele talvez nunca tenha conhecido a palavra de Deus, nunca tenha conhecido Jesus na sua totalidade. Nunca. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe.
Ele sabe como fazer o bem, Ele sabe como fazer o mal. Porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. Perdi meu raciocínio. Maravilhoso. Glória a Deus. E o Senhor... Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós, Santo Deus. Amém. E essa é a vontade do Senhor, que estejamos no centro da vontade dEle. E o Espírito intercede por nós de forma intensa, que é essa tal maneira que a Bíblia nos mostra em João 3,16, com gemidos inexprimíveis, que é sem palavras, e com alto grau de dor e sofrimento. Porque Ele sofre os nossos sofrimentos, Ele não quer que nenhum de nós percamos, nenhum de nós. E Ele ora por nós desta maneira. E a maneira como o Senhor, o Espírito Santo, Ele ora por nós é de maneira eficaz. Porque Ele ora exatamente conforme a vontade de Deus. Conforme. Exatamente. Aquilo que o Espírito Santo leva ao Senhor, ela é eficaz. Nada se perde no caminho. Nada. Amém. E no versículo 28, que a gente já leu, aqui mostra a soberania de Deus. Que embora a gente não sabe da situação, não conhece a situação, a gente precisa crer que Deus é soberano. Que Ele tem sempre o melhor para nós. Sempre. Ele tem sempre vida e vida em abundância. Para cada filho dele. Ele quer o melhor. Ele tem o melhor. E Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Ainda que você não entenda, ainda que você não concorde. Creia no Senhor teu Deus. Que aí tudo vai te bem. Irá-te bem, como diz a palavra de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isso está em Isaías 64:4. A palavra de Deus nos assegura. Nós não temos expectativas da vitória e nem da redenção, nós temos certeza. Temos certeza. Nós esperamos com paciência, porque assim a palavra de Deus nos ensina. Esperarmos com paciência, mas é a esperança que tem gosto de certeza. A gente não tem esperança como o mundo tem. Que será que vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Será que isso vai se fazer por mim? Será que eu vou aceitar? Não. A nossa esperança é o Senhor Jesus, e isso é certeza para nós. Isso é certeza para nós, que vivamos com essa certeza e essa esperança de que um dia Ele voltará. Amém. Amém. Ali a gente, enquanto eu estava preparando esse estudo, o Senhor me levou ali, que a maioria dos irmãos conhece, a história de Estevão. Estevão era um homem cheio de Deus. A própria palavra de Deus diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão foi um homem que defendeu o Evangelho, um dos discípulos do Senhor, que relata para nós ali no começo de Atos 7, 6, 7, 5, 6, 7, talvez ali, que fala sobre Estevão foi levado ao Sinédrio, porque fizeram acusações falsas. Que horas são? Acusações falsas acerca dele, porque ele defendia o Evangelho, ele falava do Senhor Jesus, e levaram ele de forma injusta, porque queriam condenar ele. E ali, Estevão passou pelo tribunal, onde quem puder e tiver vontade de conhecer a história de Estevão, para aqueles que não conhecem, olhar ali e se deleitar ali naquela defesa de Estevão, qual ele fala, muito bonita, acerca de Moisés, acerca dos patriarcas, E ele foi condenado. E Estevão foi levado ali para fora e foi apedrejado, e até a morte. Mataram Estevão com pedras até a morte.
né? E isso antes da conversão de Paulo, Paulo estava ali presente, que a capa de Estevão foi jogada aos pés de Paulo. Ele sabia, ele viu tudo aquilo. E Estevão, diante de todo o sofrimento, diante de toda a angústia, que estava sendo morto naquele momento, ele olhou para o céu. E os olhos dele ficaram fitos no Senhor, porque a glória de Deus se mostrou a ele. Os céus se abriram e ele viu o Senhor. Ele viu Deus, o trono de Deus e o Senhor Jesus sentado ali à destra do Senhor. Então ele viu, os olhos de Estevão fitaram no Senhor. Independente da situação, independente da dor, da angústia, ele jamais perdeu o foco nele. Que sejamos como Estevão. Jamais, jamais, que os nossos olhos jamais se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele, por um momento, se viu ali, juntamente com os ventos, as águas, ele teve medo. Pedro estava errado? Não! Pedro não estava errado. Ali mostra a fraqueza humana, nós somos fracos. Nós, sim, sem querermos, olhamos para as circunstâncias, mas não. Pedro andou sobre as águas, foi o único que saiu do barco, foi o único que teve coragem, foi o único que se jogou ao Senhor e conheceu o poder de Deus. Ele experimentou o poder de Deus. E glórias a Deus por isso, porque o Senhor nos carrega. Ainda que nós venhamos a desfalecer a nossa fé, o Senhor nos segura. Amém, glórias a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso está em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor, não naquilo que os nossos olhos carnais veem. Amém? Versículo 29. Deus deseja que, além de sermos salvos por meio do conhecimento da verdade, que sejamos transformados na imagem de seu Filho. É isso que ele diz aqui, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Essa é a vontade do Senhor para nós, que conheceremos a verdade e que sejamos transformados à imagem do Senhor Jesus. Amém? Além disso, aos que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E a quem Ele ama, Ele justifica. A quem Ele chama, Ele justifica. Né? Porque o sangue de Jesus apagou os nossos... Pagou, como cantamos hoje. Somos eternos devedores, porque nós não sabemos o preço dos nossos pecados. Nós jamais conheceremos o preço dos nossos pecados. Jamais. Porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Tudo que estava sobre nós, o Senhor levou para si. Ele nos justificou, Ele não nos perdoou. Ele nos justificou. Porque perdoar significa que ainda temos. É uma dívida perdoada. Temos aquilo ali, fomos perdoados. Não, o Senhor nos justificou. Ele pagou para nós. Jamais ninguém pode chegar diante de Deus e falar que nós somos sujos. Jamais. Jamais, porque aquilo que nos trazia a imundícia, hoje está pago. Está pago. O sangue de Jesus nos cobriu e Ele é poderoso. Aleluia! É o sangue de Jesus em nós. O Senhor Deus nos vê através do sangue de Jesus derramado por amor a nós. É assim que Deus nos vê, justificados. Nós somos justificados. Aleluia, Senhor. Aleluia. E os que Ele justificou, a estes também glorificou. A palavra diz aqui, passado. Porque aqueles que têm sobre si o sangue do Cordeiro, ele já está glorificado, já faz parte do céu. Aleluia! A
para aqueles que são filhos de Deus, que vivem conforme a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, o céu já é deles. Já foi glorificado, com vestes limpas. O Senhor olha para nós com vestes limpas. Por isso que é a importância de nos arrependermos. Pecamos a todo momento. Mas a importância de nos arrependermos. E só chegaremos diante do Senhor. O Espírito Santo só vai orar por nós, para o Senhor, se nós nos arrependermos. Se chegarmos diante do Senhor e colocar em palavras as nossas falhas, as nossas angústias, os nossos pecados, aí sim Ele poderá interceder por nós. Aí sim. Porque esse é o desejo do Senhor, que estejamos com arrependidos, um coração quebrantado diante dEle, para que alcancemos a misericórdia do Senhor. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Um pouco mais do Senhor para nós, desse amor incondicional, esse amor que nos alcançou primeiro, o amor do Senhor, meu Deus, aleluia. E é isso, igreja, que o Senhor está querendo que nós aprendamos um pouco mais, é desse amor, o amor de Pai. Hoje, Dia dos Pais, o Senhor desejou que nós o conheçamos um pouco mais, através do seu Espírito que age em nós, por amor dEle e para Ele. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma oração. Santo Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Aqui nesta manhã, Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos tanto do Senhor. Meu Deus, leva-nos, Senhor Deus, a este lugar de arrependimento constante, contínuo, Senhor. Que possamos nos arrepender. O Teu Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nós amamos o Teu Espírito, que é por nós e em nós. Que nós não queremos, Senhor Deus, que Ele vá para longe de nós, não, Senhor. Nos ajuda a Te adorar em espírito e em verdade, Santo Deus. Precisamos tanto de Ti, meu Pai, que essa palavra possa, Senhor, habitar nos nossos corações e que o Senhor venha falar, Senhor, segundo o Teu querer, em cada coração aqui presente, Santo Deus. Assim Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, igreja, em nome do Senhor.